afetam diretamente sua vida e seu papel nas comunidades. Tais desafios estão profundamente entrelaçados com as questões sociais, políticas e econômicas mais amplas que envolvem a situação dos povos indígenas no Brasil, como a violência de gênero, discriminação e perda de conhecimentos tradicionais. A violência de gênero contra as mulheres guarani é um dos desafios mais graves e sistêmicos, refletindo a marginalização e a discriminação histórica que os povos indígenas enfrentam no Brasil. Esse problema é multifacetado e se manifesta de várias formas, como abuso doméstico, violência sexual e falta de acesso à justiça. Muitas mulheres guarani enfrentam violência doméstica, perpetrada por parceiros ou familiares, em parte devido ao patriarcado enraizado em muitas das estruturas sociais, tanto dentro das comunidades indígenas como nas relações com a sociedade envolvente. O contexto de desemprego, pobreza e as condições de vida precárias, em muitos casos, agravam essas situações de violência. Também são alvo de violência sexual, muitas vezes em circunstâncias de vulnerabilidade extrema. Esse tipo de violência ocorre tanto dentro das comunidades, em relações interpessoais, quanto fora delas, nas relações com agentes externos, como fazendeiros ou policiais, que frequentemente desrespeitam os direitos dos povos indígenas. O acesso à justiça para as mulheres indígenas é extremamente limitado. Em muitos casos, o sistema judiciário não reconhece ou não respeita as leis indígenas e as tradições culturais dos guaranis, o que resulta em impunidade para os agressores e na dificuldade de proteção para as mulheres. A escassez de delegacias de mulheres e centros de acolhimento adequados nas áreas indígenas aumenta a vulnerabilidade dessas mulheres, que muitas vezes não sabem a quem recorrer ou não têm apoio adequado. A falta de assistência gera graves consequências, como traumas psicológicos, doenças físicas relacionadas aos abusos, e o estigma social. A invisibilidade da violência de gênero nas comunidades indígenas contribui para perpetuar a discriminação sistêmica ou ciclo de abuso e a marginalização dessas mulheres. Muitas comunidades urbanas ou rurais estão em contato com a sociedade não indígena, o que evidencia a discriminação racial e de gênero simultaneamente. Essas mulheres, muitas vezes, são vistas como inferiores ou primitivas, não apenas por serem indígenas, mas também pelo seu papel tradicionalmente atribuído como cuidadoras e responsáveis pela família. Com isso, elas enfrentam dificuldades em acessar os direitos básicos, como educação, saúde e assistência social, porque são excluídas de políticas públicas que não consideram suas especificidades culturais e territoriais. Isso reflete a marginalização das mulheres indígenas dentro da sociedade maior, onde frequentemente são estigmatizadas e ignoradas por sua cultura e identidade. As comunidades indígenas no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, experienciam processos de violência sistêmicos e estruturais, enraizada nas instituições brasileiras, como escolas, hospitais e órgãos públicos, como o racismo institucional, e episódios cotidianos de xenofobia e preconceito, que em muitos casos a funcionários, fonte dos abusos vêm diretamente públicos. Outro exemplo de discriminação racial é o acesso limitado à educação e a oportunidades de trabalho. Muitas mulheres não conseguem ingressar em instituições de ensino superior ou empregos qualificados devido ao racismo estrutural, o que as coloca em uma posição de vulnerabilidade socioeconômica ainda maior. Além disso, a pressão da modernização e a violência contra os territórios indígenas têm contribuído para a erosão dessas tradições. A falha da educação tradicional junto ao sistema de ensino ocidentais nas escolas indígenas, reforça a imposição de uma educação de base ocidental, enfraquecendo geracionalmente a educação de base tradicional, onde as práticas culturais são marginalizadas em detrimento de currículos que não valorizam o conhecimento indígena e as línguas tradicionais. O contato com a sociedade não indígena e a perda de territórios causam uma ruptura nas práticas culturais e nas formas de vida tradicionais. Muitos conhecimentos sobre plantas medicinais, agricultura tradicional e rituais espirituais correm o risco de desaparecer, pois as novas gerações estão cada vez mais distantes dessas práticas e a transmissão desses saberes está sendo enfraquecida. A redução do espaço para práticas culturais, como o uso de plantas medicinais e a realização de rituais